Hoje, no terceiro vídeo do Manual de Combate, a gente vai falar um pouco sobre motores. Tem os motores escovados, mais conhecidos como brushed, e os motores não escovados, mais conhecidos como brushless. A gente vai falar um pouquinho dos dois tipos, para que você deve usar, e vamos lá. Primeira coisa é que os motores escovados, eles normalmente são utilizados para locomoção. Esse daqui, vamos supor, é utilizado na locomoção de robôs inseto. E tem outros tipos, como esses daqui, de parafusadeira assim mesmo, que são usados para locomoção de robôs maiores um pouco. Esse daqui, no caso, é o Hobby Weight. Mas também tem gente no passado que já utilizou na arma, mas não é muito mais utilizado e nem vale a pena. E os brushless, os motores sem escova, eles vão estar presentes em 99% das armas rotativas aí dos robôs de combate. E já tem gente que usa na locomoção, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Vamos falar primeiro as vantagens e desvantagens de cada um. As vantagens do motor escovado, brushed. Ele tem um fácil controle e ele é barato. Você só precisa de aplicar a tensão diretamente aqui, que ele vai rodar. Então, no quesito ESC, controle, mesmo se você quiser desenvolver, é uma eletrônica muito fácil. E as vantagens do brushless é que eles são mais potentes pelo peso, ou seja, eles são mais eficientes. E você pode usar com esse fato deles serem mais eficientes e mais potentes pelo peso, você consegue usar um motor menor do que um brushed equivalente. Agora, falando de algumas desvantagens, os brushed, ao contrário dos brushless, eles são pesados pela potência e têm um pouco menos de eficiência por usarem escovas aqui. Então, acaba sendo menos eficiente. E as desvantagens do brushless: o controle em baixa rotação é bem difícil e ele tem um sistema de controle mais complexo. Você pode até ver que eles têm 3 fios, então o sistema de controle dele é um pouquinho mais difícil do que o brushed. Mas hoje em dia, com os ESCs aí de drone, é bem fácil controlar, mas ainda o problema é o controle em baixa rotação. Para as armas, como eu disse, os brushless vai ser o que você mais vai utilizar, porque como a arma geralmente ela tende a girar numa velocidade alta, considerada, ele não vai meio que aplicar algumas das desvantagens dele. Então, o que você tem que ter em mente é só se ele vai conseguir tirar a arma de inércia. Mas geralmente na arma usa uma polia maior e menor, para ter um ganho no torque. Agora vamos falar um pouquinho de caixa de redução, que é um assunto bem importante para a locomoção dos robôs. Se você pega um motor escovado normal, sem caixa de redução, e liga ele, vai ser bem difícil dele conseguir locomover um robô, porque ele vai ter muita velocidade e baixo torque. E o que a caixa de redução faz? Ela aumenta o torque e diminui a velocidade. Aqui, por exemplo, tem essa caixinha de redução aqui, para esse motorzinho aqui, que eu acho que ele gira em 12.000 RPMs, e na saída é de 600, mais ou menos. Ele tem uma redução aqui para diminuir a velocidade e aumentar o torque, assim podendo ser usado na locomoção. É praticamente indispensável para a locomoção uma caixa de redução da forma que for feita. Não precisa necessariamente ser feito com engrenagens. Por exemplo, tem como você fazer uma redução tangenciada, que é o que o pessoal faz, de você encostar diretamente o eixo do motor na parte de fora da roda. Então, a relação de redução vai ser o diâmetro dessa roda para o diâmetro do eixo. Vamos supor, se essa roda tem 50 mm de diâmetro e esse eixo tem 5 mm de diâmetro, você vai ter uma redução de 10:1, que já é uma coisa interessante. A equipe que começou com isso aqui foi a GVS, e todos os Beetles deles atualmente usam esse tipo de redução,
que é tangenciado. As vantagens é de não ter engrenagem e ser mais barato, só que você tem que ter mais cuidado com a sua roda e outros detalhes. Agora vamos falar alguns exemplos de motores que você pode usar em algumas classes de peso. O N20, que é esse tipo de motor aqui, bem comum na China e outras lojas de robótica, ele pode ser bem usado para o Fair Weights, 150 gramas, e para os Ant Weights de 450 gramas. Eu uso 4 deles no Ant, não apresentou nenhum problema. Tem muita gente que fala que no Ant ele sofre bastante dano, mas na minha experiência, se tiver um motor de boa qualidade, ele não vai ter tantos problemas. Isso se eu usar uma roda de espuma para ajudar no impacto que vai ter no eixo. Para Beetle, geralmente o pessoal tem 3 opções de motores escovados. Os 1000 RPM, 25mm, que são esses motores da China que vai estar aparecendo uma foto aí. Eles são bem baratos, mas tendem a quebrar mais fácil. Tem os da Botkits, que eles são mais caros, mas são bons. E tem os da Servocity, que também são comparáveis aos Botkits, só que geralmente os Botkits são usados mais. Para hobby, você, se quiser uma opção barata, tem os de parafusadeira, que eles são bem baratos. E na Robocore tem as Orbit 500, que já vai ser mais fácil de você adaptar a roda na saída da redução. Ou se você tiver um pouco mais de dinheiro e puder importar, tem as P60 da Bunnybots, que é uma redução feita para o combate também. E ela é bem resistente. Agora vamos falar um pouquinho do brushless na locomoção. Aqui eu vou citar a maioria dos casos, pode ter exceções à regra. Mas praticamente você vai ter que fazer 3 coisas, vai ter que estar dentro de uma dessas 3 categorias para funcionar o brushless na locomoção do seu robô. A primeira é de aplicar uma redução no motor, seja tangenciado ou uma caixa de redução por engrenagem. Porque o motor brushless em baixa rotação é muito difícil de ser controlado sem sensor, sem nada. Então ele precisa de um tempo para começar a girar, para pegar movimento e assim continuar. Então a caixa de redução te ajuda a dar esse movimento pro motor. A outra coisa que tem como você fazer e não usar uma caixa de redução é ter um motor com sensor e um ESC que aceita motor com sensor, que assim ele vai saber exatamente a posição do rotor e onde aplicar energia para movimentar. Então não vai precisar da caixa de redução. E a outra é você usar um motor muito grande para classe de peso, porque quando o motor ele é maior do que deveria ser usado, vamos supor, esse motor aqui pode ser usado para Beetle Weight com uma redução. E se eu colocar um motor desse, que já tem uma potência maior, ele tem mais torque, talvez eu não precise de uma caixa de redução, porque devido ao tamanho dele ser bem maior proporcionalmente, o torque dele vai ser maior e ele não vai se importar tanto com esse começo dos pulsos, quando ele está ganhando movimento. Mas normalmente você ou vai passar por uma redução ou vai pegar um motor com sensor, que aí ele vai saber exatamente onde está e não travar. Porque quando você pega um motor desse sem sensor e trava o eixo em baixa rotação, ele vai dar uns pulinhos que o pessoal chama de jitter, que ele não vai perder meio que os passos dele e não vai se movimentar. Bom, o que eu tinha para falar de motores no geral era isso. E só para terminar, se você está começando no combate, eu sugiro começar com o motor escovado com redução para sua locomoção e o motor brushless não escovado para sua arma se você estiver fazendo uma arma rotativa. Porque na arma você vai ter uma aplicação muito mais fácil do que colocar um brushless na locomoção, que você tem que ter um pouquinho mais de experiência e saber o que você está fazendo, porque tem alguns lados contras por ele possuir esse jitter no começo, em baixa rotação. Então é isso, se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários.
Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.